Estenda as tuas mãos para cá, amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, Pai. Que ele seja usado nessa noite poderosamente. Nós invocamos o poder do Espírito Santo agora, Senhor. Que a palavra rema que lhe trará, Senhor, será para a glória do teu nome, Pai. Então usa o teu servo, Senhor. Ele está sendo abençoado, não por mim, mas por ti, Senhor. Então cobre com o teu manto, cobre com o teu sangue, Senhor, e usa-o poderosamente. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmão. Tá bom. Pois é, vai intercedendo aí, tá bom? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Como foi a semana, irmãos? Uma bênção? Estamos sentindo a falta de alguns irmãos aí, né? Eu até pedi para você dar uma olhada em volta aí, ver alguém que você sabe que deveria estar aqui, mas por algum motivo não está, né? A gente não sabe, talvez os irmãos passando por lutas, né, de saúde, né? Todos passando, pode ter tido algum problema. A palavra é para que, do olhar é para que você possa estar já orando por essas pessoas. E eu queria te convidar agora, que nós pudéssemos levantar um clamor por todas as pessoas, né, que você lembrar que não estão aqui agora. Se você puder levantar a tua voz agora em oração, amém? Vou pedir o Lucas para fazer essa oração e a gente concorda com ele, amém, irmãos? Todas as pessoas, irmãos que estão nessa hora passando por lutas, e pessoas que já não vêm a estar congregando conosco já há um bom tempo. Algumas a gente tem conversado mais de perto, sabemos que estão passando algumas lutas, outras não sabemos o porquê, porque não se comunicam, não falam, não dão resposta. Mas eu queria que nós orássemos por todas as pessoas. Então você olha para o lado aí e vê, poxa, esse irmão não está vindo, esse irmão está faltando. E não só orar, mas se você puder fazer um contato essa semana, saber como ela está, se está precisando de alguma coisa. Amém, queridos? Talvez você dê mais sorte do que a gente. Tá bom? E consiga falar com as pessoas. Amém? Vamos orar então. Amém? Som. Glória a Deus. Senhor Jesus, Pai, nós glorificamos pela Tua presença, Pai. O Senhor é o Deus eterno de todos nós. Nós queremos pedir para o Senhor que através da Tua graça, da Tua graça que vem sobre nós com um poder que se aperfeiçoa no meio da nossa fraqueza, que ela alcance as pessoas que estão distantes, Pai. Que alcance os que estão fora, Pai, oprimidos por algo, Pai. Oprimidos por algo, alguns por suas decisões, outros por alguma palavra, Pai, outros por doença. Nós oramos para que a Tua graça os alcance, Senhor. Nós oramos para que a Tua graça os alcance, porque a Sua palavra, ela vai onde nós não vamos, Senhor. Por mais que as nossas mãos não consigam ir, mas nós sabemos que a nossa intercessão pode alcançar. Então, Deus, nós oramos por cura, Senhor, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre você. Deus, nós oramos, cura as pessoas abatidas na alma, abatidas no espírito, feridas por palavras, Pai. Faça o filho pródigo voltar. Deus, aqueles que foram por suas decisões, eu oro para que o Teu Espírito traga uma tristeza de um profundo arrependimento, que traga uma transformação de mente, Senhor. Em nome de Jesus, nós agora nesse momento ligamos e declaramos que Teu Espírito tocará aquele que nós sentimos falta, e também nos fará missionários aonde nós estamos, Senhor. Pessoas que sentem falta, mas que vão atrás. Em nome de Jesus, nós declaramos saúde e paz, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém, queridos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A palavra se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, com o tema: quem vocês dizem que eu sou? Esse é o tema da mensagem, está ali na TV. Quem vocês dizem que eu sou? Mateus capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 13. Amém? Glória a Deus.
Todos acharam, amém? Diz assim a palavra, versículo 13, Mateus capítulo 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Podemos repetir isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com mais fé agora. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repita comigo assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Isso, agora não precisa repetir. Obrigado. Versículo 19 diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Espírito Santo, nos colocamos na tua dependência e em concordância com as orações que já foram feitas nesse lugar. Pedimos que a tua presença que habita em nós, a tua presença que enche esse lugar, possa transmitir aos nossos corações a porção reservada para nossas vidas nessa noite, a porção que está no coração do Pai para as nossas vidas. Espírito Santo, que nossa mente, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito esteja ligado em Ti nessa hora pela Tua palavra, que nada tire a nossa atenção, que nossa atenção esteja totalmente voltada para a Tua palavra, para a Tua presença, para este local. Senhor, no nome de Jesus, que nosso espírito esteja ativado e aberto a receber a Tua palavra. Nos ajuda a transmiti-la com fidelidade e somente o que está no Teu coração. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus, e todo o povo diga amém. Amém. Queridos, esse é um texto que eu acredito que a maioria dos irmãos que estão aqui já leram, e fala acerca dessa confissão que Pedro faz. Em certo momento no ministério de Jesus, ele leva os discípulos a uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Essa cidade era uma cidade marcada pela idolatria, pela adoração a falsos deuses. E Jesus, ele passa ali com os seus discípulos, chega naquela cidade, e ele faz uma das perguntas mais importantes da história, talvez para a vida dos discípulos e para a vida das pessoas que ali estavam e que ouviram essa pergunta: quem dizeis que eu sou? O versículo 15 que nós lemos, ele fala: mas vós, quem dizem que eu sou? Ele pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Esse termo Filho do Homem era um termo que Jesus usava para falar dele mesmo, né? Como Messias. Quem diz o povo que é o Filho do Homem? E eles responderam: mestre, alguns dizem que tu és João Batista, outros falam que tu és Elias, outros Jeremias, ou mesmo algum dos profetas. A gente percebe, irmãos, que as pessoas que ouviram falar de Jesus,
as pessoas que tiveram contato, que viram os milagres, eles consideravam Jesus talvez uma pessoa muito importante, uma pessoa, um profeta tremendo. Tanto é que eles falam: olha, alguns dizem que tu é até João Batista, um dos profetas que ressuscitou, ou Elias. E se você e eu vamos parar para pensar, nesses dias de hoje, se nós perguntarmos a algumas pessoas quem é Jesus, muitas pessoas vão falar assim: não, Jesus foi um grande homem, Jesus foi realmente alguns até vão dizer um filósofo, outros vão dizer Jesus foi um revolucionário da sua época. Alguns vão dizer que não, ele foi a melhor pessoa desse mundo. Eu tive um professor muitos anos atrás que ele falava: Jesus foi o mais perfeito de todos, mas até ele pecou, se enganou, que ele relacionou aquele momento onde Jesus ele chega no templo e ali expulsa os cambistas, né? Ele relacionou como se aquele gesto que Jesus fez fosse um gesto de raiva, né? De agressão, mas muito pelo contrário. A palavra de Deus fala que profeticamente, né? Já estava escrito, as escrituras diziam que a ira, né? O zelo da tua casa me consumirá. Então nós vemos ali que Jesus estava trazendo uma disciplina naquele local. Mas na mente dele, desse professor, muitos anos atrás isso, professor de história, eu me recordo, eu estava, né, ainda nas primeiras caminhadas do ensino, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque Jesus, ele foi realmente um grande homem, foi uma pessoa que até hoje nós vemos psicólogos, vemos psiquiatras que estudam a mente de Jesus. Augusto Cury, ele dá um testemunho de que ele se converteu estudando Jesus, a mente de Jesus. Porque realmente os homens consideram Jesus uma pessoa fantástica. Mas, queridos, eu creio que o Senhor ele quer nos levar hoje para uma reflexão, porque eu tenho entendido que muitas vezes nós, como igreja, nós temos achado que Jesus também é uma grande pessoa, foi um grande homem. Alguns acham: não, ele é meu Salvador. E não está errado. Mas, querido, Jesus pergunta o que as pessoas estão dizendo de mim. E você pode ter certeza que Jesus não falou isso porque ele estava inseguro de quem ele era. Mas ele queria chegar num objetivo na vida dos seus discípulos. E depois ele pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Se hoje entrasse uma celebridade aqui, digamos que Silvio Santos entrasse aqui, eu seria o primeiro a correr porque ia ser um fantasma, pulava pela janela. Quem quer dinheiro, já pensou, né? Mas digamos, vamos colocar aí Silvio Santos. Se ele entrasse aqui, quantos conheceriam que era ele? Todo mundo conhece aqui quem foi Silvio Santos? Lembra? Todo mundo conhece. Se entrasse aqui um camarada que fala assim: são tantas emoções. Quem é esse cara? Fala mais forte. Celebridade. Eu sei que tem uma pessoa assim até que quer fazer um cruzeiro aqui com o Roberto Carlos e tudo. O Roberto Carlos está vivo, né, gente? Não sei. Desculpa, irmãos, é porque, né? Às vezes só aparece no final do ano assim, né? Mas se ele entra aqui, ele de repente vai falar: queridos, são tantas emoções. Se a gente perguntar para ele: Roberto, quem é Jesus para você? Poxa, Jesus é um cara, sabe? Pô, bicho. A palminha que ele batia, né? São muitas emoções, né? Mas quem é Jesus, Roberto? Poxa, bicho, é o cara. Irmãos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem ele vira e fala: mas vocês, quem dizem que eu sou? E essa pergunta, irmãos, para os discípulos, não era apenas uma pergunta simples. Não era somente para aqueles discípulos ali que estavam ali, os 12,
mas é uma pergunta que se estende por gerações e chegou até nós. E nessa noite, irmãos, eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para olhar nos nossos olhos e perguntar para mim e para você: o que você diz que eu sou? O que eu sou para você? E eu vou falar para você, a maneira como nós respondermos isso vai ditar o rumo da nossa vida. Quem vocês dizem que eu sou? A opinião da multidão, querido, ela não revela a verdade sobre Jesus. Lembra o que eles falaram? Alguns dizem que tu és um profeta, alguns outros falam que tu és João Batista, um dos profetas que ressuscitou dentre os mortos. Mas essa opinião, ela não revela a verdade sobre Jesus. Ao ponto, querido, que eu acredito que quando Jesus faz essa pergunta, aqui não diz se houve silêncio, pausa, mas eu acredito que eles devem ter ficado assim meio que olhando um para o outro, porque ao mesmo tempo que é uma pergunta muito simples, mas talvez, querido, hoje, para algumas pessoas, seja muito difícil de responder: quem é Jesus para você? Pedro se levanta no meio deles, e no versículo 16 ele diz assim: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro trouxe uma resposta, irmãos, que hoje, se alguém pergunta para a gente vai falar: não, Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. Essa é uma resposta, irmãos, que nós vamos dar. Mas eu queria que hoje, que você visse Jesus aqui pela fé. E assim como eu falei, de repente, Roberto Carlos, uma celebridade, e eu conheço, Roberto Carlos é um cantor durante muitos anos. Silvio Santos foi animador de programa durante muitos anos, um homem muito rico. Mas quantos aqui já jantaram na casa do Silvio Santos quando ele estava vivo? Quantos aqui já receberam um presente do Roberto Carlos? Uma rosa. Mas nós conhecemos. Mas conhecemos da onde? Da TV, dos shows, dos cruzeiros que fazem. E hoje, irmãos, muitos dentro da igreja têm conhecido um Jesus da história, um Jesus que viveu há mais de 2000 anos atrás, um Jesus que morreu, que ressuscitou, que sofreu, que os filmes de Mel Gibson relata, e dentre outros autores, relata a história de Jesus. Mas o que Jesus está querendo saber da gente, irmãos, é o que Ele é para mim e o que Ele é para você hoje. Quem é Jesus para você, irmãos? Será que Jesus permitam-me usar esse termo, é aquele cara que você encontra com ele aos domingos à noite quando vem para a igreja? Será que Jesus é aquele camarada que quando a coisa aperta muito na minha vida, eu vou até ele e falo: Jesus, me socorre, Jesus, me ajuda, só quando a coisa está difícil? Será que Jesus para mim é aquela pessoa que ele morreu, ele sacrificou, mas ele é muito importante, ele não tem tempo para olhar para mim? Será que Jesus para mim, para você, é aquela pessoa que fala: olha, eu até oro de vez em quando, mas ele não me responde, eu não sinto mais a presença dele? Irmãos, quem é Jesus para você? Jesus, ele vira e fala para Pedro. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu começo a entender, irmãos, que eu só vou saber quem é Jesus através de uma revelação do Pai. Querido, eu não estou falando de conhecer o Jesus da história, o
Os discípulos andavam com Jesus, os discípulos dormiam com Jesus, os discípulos comiam com Jesus, eles jejuavam com Jesus, eles viram Jesus curar enfermos, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus expelir demônios. Mas quando Jesus perguntou: quem eu sou para vocês? Quem eu sou? Eles apenas um respondeu: Pedro. E ele respondeu mediante o quê? A uma revelação do próprio Pai. Irmãos, eu e você só vamos saber quem é Jesus no dia que o Pai nos revelar. No dia que nós buscarmos no coração do Pai a revelação de quem é Jesus. E uma coisa eu afirmo, irmãos: esse Jesus que talvez nós temos falado nele, nós temos cantado para ele, nós temos orado para ele, talvez não seja o Jesus que realmente o Pai quer nos revelar. Jesus, ele fala: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou. Irmãos, quando eu tenho a revelação de Jesus na carne, o que é isso? O que é ter revelação de Jesus na carne? É aquele Jesus que só serve para me abençoar. É aquele Jesus que eu só procuro quando eu preciso de algo para mim, para minha carne. Quando eu estou doente, eu procuro Jesus. Quando eu estou desempregado, eu procuro Jesus. Quando eu estou passando por lutas, eu procuro Jesus. Quando eu estou diante de um perigo, eu grito por Jesus. Mas essa noite, queridos, Deus está clamando nesse lugar. O Espírito Santo está clamando, dizendo: eu quero revelar Jesus para vocês. Irmão, nós temos pessoas aqui, e eu me incluo nisso, de uma longa caminhada na fé. Mas Jesus está falando assim: eu quero me revelar para vocês. Irmãos, eu não creio que o sacrifício de Jesus na cruz tenha sido tão somente para nós nos reunirmos aqui uma vez por semana. O sacrifício de Cristo na cruz por mim e por você foi para nos livrar do inferno, foi para nos transformar, foi para que houvesse em nossa vida, como diz a palavra original, uma metamorfose, uma transformação. Jesus, quando chega, é para transformar os ambientes. O primeiro milagre de Jesus foi o quê? Ele transformou água em vinho. Ali ele estava mostrando o seu ministério. Ele estava mostrando: eu vim para transformar. Irmão, Jesus não veio para melhorar a minha vida nem a tua vida. Ele não veio para nos recalchutar. Ele não veio para tampar buracos. Ele veio para nos fazer uma nova criatura, uma nova criação. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu conheço Jesus, a minha vida é transformada. Mas isso eu já conheço, eu prego, eu já falei sobre isso. Mas o que você está vivendo? Jesus está te perguntando: quem eu sou para você hoje? Se nós vamos fazer aqui um paralelo, irmãos, abre tua Bíblia em João, no capítulo 6. João, capítulo 6. Vamos ler o versículo 66 ao 69. 66 ao 69. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanha comigo aqui. Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A gente sempre fala tanto de Pedro, né? Afoito, mas por 2 vezes, irmãos, ele acerta aonde? Na mosca, no alvo. O que Jesus estava dizendo aqui? Quando Jesus começou a pregar e a falar que ele era o pão da vida, esse é o contexto desse texto que eu li aqui. Ele começa a falar
que Ele é o pão da vida, que Ele é o pão que desceu do céu, que o maná que os pais comeram, os pais daquela época, que comeram no deserto, não era o pão vivo, Ele era o pão vivo. E eles começaram a ouvir aquilo, as pessoas começaram a ouvir aquilo e quiseram matar Jesus. Os próprios discípulos, eles falaram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Porque Jesus estava mostrando quem Ele era. Jesus estava mostrando, irmãos, que Ele não era apenas um homem andando nessa terra, mas Ele era o Deus encarnado. E quando Ele fala: eu sou o pão vivo, os discípulos falaram: gente, como é que é isso? Aquele que comeu da minha carne, o que é isso? Que pregação é essa? Eles não estavam conseguindo compreender. Agora Jesus fala: vocês querem ir embora também? Irmãos, quando eu sei quem é Jesus, por mais que eu não esteja entendendo aquilo que está acontecendo, eu nunca vou me afastar dele. Aleluia! Glória a Deus! Querido, quando você sabe quem é Jesus, você pode estar passando por situações que você fala: Deus, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso. Mas se você conhece a Jesus, você vai falar com Pedro: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Está dando para entender, querido? Quem conhece apenas o Jesus de milagre, quando Jesus multiplicou os pães, querido, o povo não foi embora. Quando Jesus deu de comer a multidões, o povo saía de uma banda da cidade e ia para outra banda beirando o mar para encontrar com Jesus do outro lado, porque eles estavam comendo. Mas quando Jesus falou quem Ele era, que Ele era o pão da vida, que não era o pão material que iria satisfazer a vida dessas pessoas, quando Ele começou a falar que é aquele que não comesse da sua carne, que é aquele que não se negasse a si mesmo, não poderia ser seu discípulo, aquele que não tomasse a sua cruz. Quando eles começaram a ouvir quem era Jesus, na essência, eles foram embora. Quando eu sei quem é Jesus, irmãos, por mais que as perseguições venham, por mais que a dor esteja intensa, eu não me afasto da presença do Senhor. Quem é Jesus para você, irmão? Quem é Jesus para nós, queridos? Quem é Jesus quando Ele diz não, quando Ele desespera, ou quando Ele fica em silêncio? Quando as pessoas só querem o Jesus do poder, do milagre, das curas. Para aquela mulher de fluxo de sangue, Jesus foi o médico dos médicos. Para Lázaro, Jesus foi a vida. Para Zaqueu, Jesus foi aquele que olhou e amou e transformou a vida dele. Para o cego de Jericó, Jesus foi a luz. Quem é Jesus para você? Para os 10 leprosos, Ele foi o milagre, Ele foi a cura, foi o novamente preparar 10 homens para voltar a conviver com a sociedade, porque os leprosos não poderiam estar em contato com a sociedade. E desses 10, apenas um voltou para agradecer. Uma lição que a gente aprende no Getsemane, eu queria chamar a tua atenção para isso. Quando nós estamos apenas buscando conhecer Jesus por causa do poder dele, por aquilo que ele pode fazer pelas suas mãos, por aquilo que ele pode fazer, eu vou até experimentar o poder, eu vou até sentir arrepios, eu vou até cair, eu vou rodar, eu vou pular, mas eu vou me levantar e vou continuar fazendo as mesmas coisas erradas que eu fazia. Deixa eu te mostrar um exemplo da palavra. Abre a Bíblia em João capítulo 18. João capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 3. Essa passagem é muito interessante.
ela mostra que ser tocado pelo poder muitas vezes não transforma a vida de ninguém. Olha isso. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Perguntou aos guardas. Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. E até aí? Bem? Até aí. Repita comigo. Quando, pois, Jesus, com mais fé, quando, pois, Jesus, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Essa passagem que Jesus estava no Getsemane, caminhando já no final do seu ministério, no momento onde o seu suor se transformou em sangue, no momento onde ele estava clamando ao Pai, no momento onde ele chama os discípulos para orar com eles e vigiar, porque a sua alma estava angustiada até a morte, segundo as Escrituras. E num determinado momento, quando Judas leva os guardas do templo, para prenderem Jesus, eles chegam ali e diz a palavra que Jesus ele se adianta e ele pergunta assim: a quem vocês estão buscando? E eles falaram: a Jesus o Nazareno. O que Jesus responde? Sou eu. Quando Jesus fala sou eu me lembro quando o próprio Deus fala: eu sou o que sou. E diz que quando Jesus fala assim: sou eu, os guardas eles caem no chão, queridos. Eles recuam e caem. Por quê? Pelo poder, pela presença. Porque eles viram ali naquele sou eu a mesma palavra que Deus fala para Moisés. Não importa quem estão perguntando, não importa, Moisés, diga: eu sou o que sou, te enviou. E naquele momento ali, irmão, Jesus ele estava ali como um Deus eterno, encarnado, dizendo para aqueles soldados: sou eu que vocês estão procurando. Mas eles não entraram em contato com o Salvador, eles não entraram em contato com o Senhor Jesus, eles entraram em contato com o poder, por isso eles caíram. Mas se você continuar lendo o texto, diz que eles se levantaram. Pedro corta a orelha de Malco, Jesus coloca a orelha de Malco no lugar, e depois os guardas prendem Jesus e levam Jesus encarcerado. Ou seja, eu ter contato com o poder de Deus, com o poder de Jesus, não me transforma se eu não souber quem é Jesus na minha vida. Sabe por que tem muitos fracos e doentes no meio da igreja, irmãos? Porque não discernem o corpo, não discernem quem é Jesus. Adoram um Jesus de poder. Se tiver poder, eu estou dentro. Se tiver arrepio, eu estou dentro. Eu preciso fazer coisas, eu preciso sentir coisas para saber que Jesus, quem é Jesus? Ele se manifesta, irmãos. Jesus se manifesta como eu sou. O Deus se transforma. Tem muitas pessoas hoje, queridos, conhecidas minhas, que tiveram contatos com o poder de Deus. Pessoas que ouviram anjos cantando aqui no microfone. Ouviram, saindo, não com o microfone não, mas saindo nas caixas de som, a voz de anjos cantando. E hoje estão desviadas. Estão no mundo, no sistema deste mundo, porque tiveram contato com o poder de Deus. Certa coisa, eu orei por uma pessoa que ele tinha feridas no corpo inteiro, e eu orando por ele, falando: rapaz, tu quer aceitar Jesus? Ele: não. Entrega tua vida a Jesus? Não. E ele morreu dizendo não para o Senhor. Eu entrar em contato com o poder de Deus não significa que eu vou ter a minha vida transformada. Quem é Jesus para você?
O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 em diante, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante a homens, ele foi o quê? Ele foi achado na forma de homem. Ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aplauda o nome do Rei, aplauda o nome do Senhor. Queridos, Deus está nos chamando nessa noite para nós conhecermos Jesus, como não através da canção que nós cantamos aqui. Eu quero conhecer Jesus. Não pode ser apenas uma canção, tem que ser um desejo do nosso coração. Isso tem que arder no meu coração e no teu coração, querido. Quando eu tenho revelação de quem é Jesus, Jesus começa a revelar quem eu sou. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu sei quem é Jesus, acontece algo na minha vida chamado techuvá. Fala, techuvá. Sabe o que é techuvá? Voltar ao original. Voltar novamente para a essência. Essa é a palavra hebraica para arrependimento. Techuvá. Quando eu sei quem é o Senhor, quando essa techuvá acontece na minha vida, eu volto para a minha essência. E quando eu volto para Deus, eu começo a saber quem eu sou nessa terra. Sabe por que muitos estão carregando correntes até hoje? Porque não sabem que são filhos. Eles até falam, eu sou filho, mas não vivem como filhos. Irmãos, a Paulinha me ligou, passou mensagem, eu estava na reunião dos pastores. Pô, estou chegando aqui na UPA, não estou bem, não estou coisa. Meu irmão, eu larguei tudo. Falei para os irmãos, vamos levantar um clamor aqui, olha, minha esposa está no hospital, papai, os irmãos levantaram o clamor, eu peguei o cabo. Sabe por quê? Porque eu tenho uma aliança com a Paulinha. Porque ela é minha esposa, eu cuido dela. Se teu filho pede socorro para você, meu irmão, pode ser a hora que for, você pode estar atrasado, você vem correndo, você vem a pé, você vem nadando para socorrer. Estou errado, os pais aí? Sim ou não? As mães. Agora você imagina o nosso Pai Celeste. Irmãos, essa palavra de hoje é uma das palavras mais importantes, talvez, que eu já preguei em todo o meu ministério. Porque eu não estou preocupado, irmãos, em pregar coisas para te deixar simplesmente feliz e alegre. A palavra de Deus, ela nos revigora. A palavra de Deus, ela já faz isso sem precisar de mim. Você lendo a palavra, querido, você é transformado, se você fizer com fé. Mas a palavra de hoje, para você, essa palavra que eu estou pregando, por que é importante? Porque se eu e você entendermos quem é Jesus para mim, Ele vai mostrar quem eu sou nele. E se eu entender quem eu sou em Jesus, eu vivo diferente nessa terra. Quando eu sei quem eu sou, querido, eu não vou ficar preocupado com dinheiro, com o que comer, com o que vestir. Eu não vou dormir preocupado. Tem irmãos achando que eu não durmo. Eu durmo. Tem irmão que fala assim, pastor, que hora tu dorme? Eu durmo, e durmo bem. Eu me deito em paz e pego no sono e durmo. Bota até dedinho na boca. Mas irmãos, por que eu falo isso? O Salmo fala assim, em paz eu me deito e logo pego, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Irmãos, quando nós entendemos quem é Jesus, a gente volta para o original.
E quando eu volto para o original, o Senhor revela quem Ele é. Se você for ver mais à frente, aqui no capítulo 17, Jesus chama Pedro, Tiago e João e leva eles no monte. E ali, sabe o que Jesus faz? Ele se transfigura, ele mostra a sua glória. Ele não mostrou para todos os discípulos. Ele ainda falou assim: não diga a ninguém que eu sou Cristo. Quando eu sei quem é Jesus, irmãos, eu não preciso ficar falando para as pessoas o que eu faço, quem eu sou, tirando selfie para dizer: olha, está aqui, estou fazendo. Não, não precisa. Irmão, não precisa. Tem alguns ministérios, irmão, que nem placa na frente tem. Sabe por quê? Porque o próprio corpo, ele faz o corpo, é vida na vida, como o pastor Marcelo sempre fala. O próprio corpo, ele chama pessoas, ele transmite a vida das pessoas. Sabe por que as cadeiras estão vazias? Sabe por que tem irmãos aqui hoje que não estão aqui porque não podem, mas tem irmãos aqui que não estão aqui, irmãos, porque não querem, porque estão desanimados, porque cederam para o inimigo. Cederam para o inimigo. Quando Jesus fala quem eu sou para você, quando eu sei quem Jesus é para mim, Ele vai me levar para os lugares altos e Ele vai mostrar toda a sua glória. Irmãos, quando você sabe quem é Jesus, você vai ver a glória dele. Ele vai se transfigurar, ele vai aparecer na tua presença, ele vai sentar do lado da tua cama, na hora da tua dor, ele vai enviar a bênção, na hora da tua dor, ele vai enviar o conforto, na hora das lutas, ele vai ser o teu refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente. Quando você entender quem é Jesus, ele vai te fazer entender quem você é nele. Irmão, você não é isso, eu não sou isso que estou aparecendo aqui. Eu sou aquilo que está aqui dentro da minha essência. A minha origem não estava lá no espermatozoide do meu pai, no óvulo da minha mãe. A minha origem está no Senhor, porque Ele me escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para ser santo e culpável diante dele em amor. Ele me predestinou como filho. Conheça Jesus hoje, queridos. Santo Deus. Se você conhecer Jesus, você fará Jesus conhecido. Sabe por que muitos de nós não conseguimos falar de Jesus para uma pessoa durante a semana? Porque a gente ainda não conhece o Jesus revelado. Com todo carinho e respeito, irmãos, Jesus, Ele quer se revelar para mim e para você nesses dias. Quando eu sei quem é, quando eu reconheço quem é Jesus, entendo isso, Ele me leva para os lugares altos. E Ele começa a manifestar na minha vida o seu reino. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, no versículo 18: eu também te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Sabe o que o Senhor está falando aqui, Pedro? Não é sobre a tua vida, como muitas pessoas aí, de forma errada, pensam que Pedro é a pedra fundamental. Pedro não é. Pedro não foi. A pedra fundamental é Jesus. O próprio apóstolo Pedro escreve isso, que Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental, aquela que onde se sustenta toda a casa. Mesmo ele sendo um apóstolo como os outros, e eles foram sim pedras, porque implantaram, abriram, fizeram trabalho, e são os apóstolos do Senhor. Mas Jesus, Ele é a pedra fundamental. Mas por que Ele fala sobre essa pedra, Pedro? Tu és Pedro, e sobre essa pedra Ele está falando: Pedro, você é uma pedrinha, você é uma pequena pedra, mas sobre essa revelação que você teve, eu vou edificar a minha igreja. E qual foi a revelação que Pedro teve, que o Pai trouxe? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, porta é um instrumento de ataque ou de defesa. Quando você chega na tua casa, você faz o quê? Você entra e deixa a porta escancarada. Dorme a noite toda com a porta escancarada. Você fecha a porta. E aqui Jesus fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quantos aqui fazem parte da igreja de Cristo? Porta não é arma de ataque, é de defesa. Essas portas que estão querendo travar a tua vida, elas têm que ir para a terra, elas têm que cair. Você tem que meter o pé nessa porta e arrombar. Sabe por quê? Existem coisas que estão presas no inferno. Inferno não fala de um lugar físico, irmãos. Inferno fala de um estado. Inferno fala de um estado espiritual, onde pessoas estão presas, onde pessoas estão escravizadas. A palavra fala que o Hades é o lugar dos mortos. A palavra fala sobre o seio de Abraão, que era o lugar onde ia aqueles que creram no Senhor antes dele vir a esse mundo, e aqueles que viveram na época do passado, aquelas pessoas que morreram antes de Cristo, eles eram enviados para onde? Para o seio de Abraão, que era aquele local onde Jesus, na parábola do rico e do Lázaro, ele fala o quê? Lázaro, ele fala: Senhor, manda que o rico fala: Senhor, manda que Lázaro molhe o dedo na água para molhar a minha boca, faz ressuscitar alguém dos mortos para falar com eles. O que Jesus fala? O que na parábola de Jesus ensina? Não tem como, porque existe uma separação. Aqueles que estão no seio de Abraão não podem passar para o Hades, e quem está no Hades não pode passar para o seio de Abraão. Queridos, quando eu entendo quem é Jesus, eu não vou viver no inferno. Quantas pessoas falam: minha vida está um inferno, sabe por quê? Porque não sabem quem é Jesus. Porque quando eu conheço Jesus, o Jesus da palavra revelado, ele vai se revelar e ele vai falar assim: essa porta que está tentando travar a tua vida, ela está aí porque você ainda não derrubou, porque você não tomou autoridade sobre ela. E ele diz o que? Eu vou te dar o que? As chaves do reino. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que Deus está falando aqui? O que Jesus está falando aqui, irmãos? Eu estou falando de oração. Se você orar, se você me buscar, se você se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu vou perdoar os teus pecados, eu vou sarar a tua terra. Irmão, Satanás tem colocado porta para que você não ore. Satanás tem colocado porta para que você não tenha comunhão com o corpo. Satanás tem colocado porta para você não acessar a tua saúde. Satanás tem colocado porta para levar pessoas para longe da presença do Pai. Mas nessa noite, através da revelação do Espírito Santo, eu quero profetizar sobre a tua vida que as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Eu quero declarar nessa noite, irmão, que a nossa mente, a tua mente, ela será transformada pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que ele queria conhecer ao Senhor e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e naquele dia ele cai. Ele sai para prender, para perseguir, para aprisionar os cristãos. Mas quando ele vê Jesus, quando ele vê aquela luz, quando ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E diz que ele cai, ele fica cego, ele fica dependendo de Ananias, ele fica dependendo das pessoas para ajudá-lo. Mas depois de 3 dias de jejum, ele entende quem é Jesus, e ele se transforma nos apóstolos dos gentios, e ele escreve praticamente quase todo o Novo Testamento, irmãos. Um homem que perseguia, um homem que mandava prender, um homem que consentiu na morte de Estevão. Esse homem tem um encontro com Jesus e entende quem é Jesus, e ele perseguia os cristãos achando que estava fazendo as coisas para Deus. Querido, tem muita gente dentro da igreja achando que está fazendo coisas para Deus e não conhece quem é Jesus. Jesus está se revelando a você nessa noite. Jesus está se revelando a você, igreja. Jesus está clamando no teu espírito: olha para mim. Levanta os teus olhos. Sai desse lugar de inércia.
Espírito Santo está gemendo. A palavra de Deus fala que ele geme, intercedendo por nós. A palavra de Deus fala que Jesus intercede por nós, queridos. Quem é Jesus para você, irmão? Que nessa noite, querido, você possa ter um encontro com Jesus. Aleluia! Que o Senhor apareça sentado na beira da tua cama para conversar contigo. Que você volte novamente, querido, a um lugar de intimidade. Se você nunca teve, experimente. Os irmãos de Jesus não conheceram Jesus. E esse conhecer que eu falo é não tiveram intimidade, porque eles não criam que Jesus era o Cristo, nem os próprios irmãos dele. Quando Jesus estava pregando, chegaram as pessoas e falaram assim: Maria, ou Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. Ele fala: meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Certa ocasião, os irmãos de Jesus viram e falam para ele: poxa, você não é profeta? Você não faz milagre? Por que você não mostra os teus milagres? Mas depois eles se converteram, porque eles entenderam quem era Jesus. Que haja conversão aqui nessa noite, irmãos. Que a gente possa se converter ao Pai. Você pode ficar de pé nessa hora? Oh Deus. Oh Deus. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que você ligar aqui na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Irmãos, comece a passar a vida de Jesus para as pessoas. Jesus, você e eu somos amados do Senhor. Essa noite precisa ser algo diferente na tua vida. Você precisa se posicionar. Deus está nos chamando para posicionamento nesses dias, irmãos. Quantos estão entendendo isso, querido? Deus está nos chamando para posicionamentos sérios com Ele. Sério com Ele. Ora um pouco aí você com o Senhor. Ora um pouco. Pede o Espírito Santo para falar contigo. Olha a tua vida. Olha você. Olha dentro de você agora. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu fiquei essa semana toda me perguntando isso, irmão. Eu fiquei a semana toda me perguntando: quem é Jesus para mim? Eu perguntava para ele: Marcão, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Nós vamos orar. Altar é lugar de mudança, irmão. Se você não está sabendo quem é Jesus, se você não está conseguindo responder essa pergunta para você mesmo, ou se você não está conseguindo avançar, eu não quero fazer um apelo aqui bonito, eu quero fazer um apelo de arrependimento. Se você entende que você não tem vivido o Jesus da Bíblia, eu quero que você venha aqui rápido, aqui na frente. Rápido. Bem rápido. Se você entende: olha, pastor, eu estou puxando corrente, eu não estou conseguindo romper. E eu estou falando isso de crente fraco, crente. Não, eu estou falando de crente mesmo. Não sei se você está entendendo. Isso não é mensagem para um grupo elitizado de pessoas, não. É para nós. Se você entende que o Senhor está te chamando hoje e Ele quer se revelar para você, vem rápido, o mais rápido que você puder, irmão.